pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Yuri, mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai falar sobre o Titanic. Para quem não conhece ele é um navio de luxo que acabou afundando após colidir com um iceberg. Ele quebrou em dois. Mas sabe o que aconteceu? Ele não quebrou em dois por causa da pressão da água, que estava entrando água rápido demais, ele acabou afundando. Não! O Titanic, no vídeo anterior, ele afundou em 57 minutos, ou 56, etc. Já o Titanic afundou em 3 horas, então é mais demorado. O casco do Titanic... O rasgo do casco do Titanic ainda pode ser maior. Então o motivo dele ter afundado de 3 horas é muito explicante. Voltando para o Titanic, ele estava navegando em 1912 e foi construído a partir de 1909. Aí depois, 3 anos se passaram e a construção estava completa. Ele foi lançado ao mar e aí ele começou a sair de Southampton e foi lá na França pegar os passageiros, né? Aí depois ele foi finalmente em direção a Nova York. Aí ele chegou lá na noite de 14 de abril, né, de 1912. Aí em 23h40 o cara fala iceberg right ahead, que significa iceberg bem à frente em português. Aí quando eles avistaram o iceberg, os vigias, eles tocaram o sino que estava lá. Aí o capitão ordenou que virasse para o lado estribordo, só que aí não deu certo. Ele bateu, só que tinha uns pinos. Aí os pinos se romperam e levou a condenação para o navio. Se o Titanic batesse de frente com o iceberg, ele poderia ter resistido e não teria afundado. O design prometia que o navio, que um compartimento enchesse de água sem afundar o navio. Então, se o Titanic tivesse batido de frente, ele ia se dar bem, mas o capitão não sabia disso, né? E ele acabou afundando. O Titanic, ele se partiu em dois, mas sabe... Então, no filme, como vocês podem ver, o Titanic, ele quebra... Muitas pessoas devem estar falando, gente, será que o Titanic quebra no meio, bem no meio mesmo? Formando um grupo de 2 chaminés? Aí eu falo, não, o Titanic quebrou em 2 quando ele não aguentou a pressão da água por causa da popa, que estava aguentando pressão e não estava tendo força para ficar muito tempo em cima. Aí acabou que ela não resistiu e ela quis quebrar no meio. Mas aí, muita gente pergunta, será que o Titanic partiu em 2 abaixo da terceira chaminé? Bom, pode ser também, mas na real é na frente da terceira chaminé que ele quebra no meio, eu acho, né? É na frente da terceira chaminé. Aí, bem atrás da quarta chaminé, que não tem função direito, sai gases. E sabe por que o Titanic quebra no meio? Não é a pressão da água, e sim é porque ele tava... E sim porque tem algo que deixa o navio frágil E é isso que deixa o navio frágil quando o navio quebra no meio.
Aí chegaram umas pessoas a falar: gente, essa empresa de navio quebra no meio. Gente, essa empresa de navio quebra no meio. Só que a Starline queria mandar fica quieto! Para os caras lá que estavam falando que o Titanic quebrou no meio, aí falando que eles não viram o Titanic quebrar no meio. Quando as pessoas estavam lá na popa segurando, para não cair, deslizar lá embaixo e cair naquela água gelada do Atlântico Norte, barrenta e lamacenta, quando o navio quebrou no meio, a pressão que tava assim não aguentou e fez isso. Aí fez com que as pessoas que estavam na popa falaram assim: será que o Titanic quebrou em dois ou a pressão não aguentou e ele acabou que não afundou? Aí, acabou que ele afundou sem os da popa perceberem. Quando os da popa perceberam que a parte que quebrou no meio estava começando a inclinar, pensou: e o navio não aguenta, o navio vai ficar se afundar não. E aí que ele começa a afundar. Aí, galera, vocês conhecem aquela parte lá de quando o navio bate no chão? No fundo do mar? Então, eu vou te explicar. O Titanic afundou em cerca de 3.800 metros, que é diferente do britânico no vídeo anterior, que ele está a cerca de 120 metros, que é muito rápido. O Titanic é muito fundo, ele afundou muito fundo. E quando ele chegou no fundo do mar, ele cortou a lama. Ele não amassou. E outra, quando o Titanic quebrou no fundo do mar, igual no caso do britânico, ele quebrou em 3. Quando ele bateu, é como se você jogasse uma sacola cheia de água no chão. Quando ele bateu com tanta força no fundo do mar, ele estava chegando no fundo do mar durante 80 km por hora. É muito rápido. Aí só por causa dessa velocidade, quando ele bateu, é como se você jogasse uma sacola cheia de água no chão. O Titanic foi a mesma coisa. A popa que estava naufragada, ela ficou girando, e aí que ela acabou afundando também. Só que voltando para a proa, o Titanic, ele afundou a partir das 3h10, ele já estava naufragado. Às 23h40 que ele colidiu com esse iceberg. Aí, voltando para onde a gente estava, quando o Titanic, ele bateu com tanta força no fundo do mar, que aquela água que estava dentro dele foi expelida para fora com tanta força que todas as escotilhas, janelas e o próprio casco do navio foi arrebentado. Falando em casco do navio ser arrebentado, quando a popa estava afundando, causou uma explosão. E aí, várias partes da popa começaram a afundar. Então, eu vi um vídeo que tem isso. Que mostra o Titanic afundando, os compartimentos enchendo, ele inundando. E o Titanic tinha capacidade para 16 botes salva-vidas e não 20, permitindo a vista do oceano. Mas, claro que tem que colocar uma grade lá, senão eles vão ter a mania de ver a temperatura da água e não ter mais volta, né? Eles são burros. Aí depois que o Titanic afundou, quando a Popa e a proa já estavam naufragadas, em 1985, o
Potter. Tá bom, vamos falar. Não sei. Não sei. Vamos falar de James Cameron, então. Aí, James Cameron, em 1985, em 1 de setembro, encontraram ele naufragado, né? Quando ele estava naufragado, muito velho e frágil. Ainda era possível trazer ele para a superfície, mas era muito complicado. Com o passar dos anos, ele ficou ali deixado. Eu queria muito ver ele no fundo do mar. Daqui 10 anos ele vai sumir completamente. E meus pêsames. Como é que uma tragédia pode ser desse jeito? 2 vídeos novos vão ser postados daqui a pouco. Um do Costa Concórdia e o do Olympic, falando sobre a longa carreira dele. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e fui. Tamo junto.